Oi pessoal, então a gente vai falar hoje sobre tensão elétrica, ver um pouquinho da teoria e já partir para a prática, tá? Para a situação prática, para fazer jus ao nome, né? Então vamos lá. O que é tensão elétrica? É uma grandeza física que mede a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, também chamada de DDP, né? Então a gente tem isso numa bateria, a gente tem isso numa tomada, a gente utiliza isso aí na energia elétrica, né? O instrumento utilizado para medir a tensão elétrica é o voltímetro e no Sistema Internacional SI a unidade de medida é o volt, cujo símbolo é V. E eu vou mostrar para vocês uma situação prática de um quadro elétrico que eu participei do projeto e obra. Aqui a gente tem um quadro elétrico, né, ele já está energizado, né, já possui tensão. Se você encostar nesse barramento aqui, né, você vai tomar choque porque ele está energizado. Tem três fases, ok? Isso aqui é um barramento de cobre, então as três fases, então é um quadro trifásico. Né, a fase onde tem tensão, né, onde a gente encosta leva choque. E aqui eu estou utilizando um alicate amperímetro para medir a tensão, tá? Eu estou medindo aqui a tensão no disjuntor e do disjuntor para o neutro da instalação. Então, o neutro é esse barramento aqui embaixo, tá certo? Que eu estou com uma conexão. E daqui eu estou medindo para as fases. Então, medindo para a fase R, tem uma tensão aqui 223 volts. Eu meço aqui da fase S, que é a segunda fase, a 224 volts. Que eu voltei para a fase R, S e a fase T. A gente chama da primeira fase R, a segunda S e a terceira T. Nesse outro quadro, eu estou fazendo aqui a medição da fase R para S e eu estou tendo aqui a tensão de 391 volts. Da fase S para T, eu estou tendo aqui 395 volts. E da fase R para T, 393 volts. Essa tensão que a gente mede da fase para o neutro, ela se chama tensão de fase. Tá? Então aqui na minha região ela é 220 volts, né? E tem algumas regiões que a medição dá 127 volts. Né? Muita gente chama de 110 volts, mas na verdade são 127 volts. A tensão de uma fase para outra, né, a gente chama de tensão de linha. Então aqui na minha região é de 380 volts, né, em algumas outras regiões é 220 volts. Né? Então quem está ali no sudeste, por exemplo, às vezes compra um chuveiro elétrico 220 volts, que são na verdade duas fases, e outros equipamentos 127 volts. Tem um controlador, né, que está dentro de uma subestação abrigada que ele fica verificando essa tensão elétrica. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que a tensão elétrica, uma delas, é que ela está sempre variando. Então, se você prestar atenção nesse vídeo, vai ver que ela está sempre variando. E que ela não eu falei para vocês, 220 volts, 380 volts, e na verdade ela pode estar um pouquinho acima, pode estar abaixo disso também. Tá? Ela tem um parâmetro para estar acima ou estar abaixo. E quem é que diz esse parâmetro? Um deles é a ANEEL. Então, assim, a concessionária ela tem a obrigação de te fornecer uma energia elétrica dentro de um parâmetro. Tá? Se você estiver acima ou abaixo, você pode responsabilizar a concessionária. E outros motivos para queda de tensão pode ser da própria instalação, tá? Problemas na própria instalação, que pode resultar na tensão abaixo do que ela realmente deveria estar e de repente causar prejuízo para os equipamentos. Tem um documento aqui da ANEEL chamado PRODIST, tá? Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional. Esse módulo 8 fala da qualidade de energia elétrica e um dos parâmetros dessa qualidade de energia elétrica é o próprio nível de tensão. Então, olhando aqui, a tensão que está aqui de fornecimento, olha, de 1 kV, né? Tensão nominal igual ou inferior a 1 kV, ou seja, é uma baixa tensão. Ele diz aqui, olha, que a tensão está adequada se tiver entre 350 e 399 volts. Se chegar a isso numa residência, diz que está adequado, ok? Ou entre 202 e 231 volts se for tensão de fase, tá? Tem a tensão de linha e tensão de fase. E aqui mostra também para quem recebe entre 220 volts para tensão de linha ou 127 volts tensão de fase, ok? Ele mostra esses níveis aqui. E isso aqui é importante se a pessoa vai fazer um laudo, se ela faz uma checagem inicial da instalação, para saber se ela está adequada, precária ou crítica e entrar em contato com a concessionária caso esteja havendo algum problema.
ok? Porque ela é responsável por normalizar esse nível de tensão. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês também é que essas tensões elas não são exatamente equilibradas, não são exatamente balanceadas. Você tem uma fase que está um pouquinho acima, outra fase está um pouquinho abaixo e elas ficam variando também. Existe sempre um pequeno desequilíbrio, tá? Pode haver um pequeno desequilíbrio e pode ter um grande desequilíbrio. Quando existe um equilíbrio perfeito, a gente diz que está equilibrado, está perfeitamente balanceado. Mas na prática, eu nunca vi esse equilíbrio perfeito. Tá? Geralmente a instalação, né, ela tem alguma tensão tá um pouquinho acima, tá uma tensão um pouquinho abaixo. O que geralmente é equilibrado, às vezes tem alguns equipamentos, né, que eles recebem só 3 fases e eles já estão equilibrados. Mas na instalação, porque em alguns circuitos, às vezes você tem umas lâmpadas estão ligadas, desligam, tem uma tomada estão ligadas, desliga, ar-condicionado liga, e ele não permite que fique exatamente equilibrado, tá? Todas essas tensões, beleza? Então, pessoal, deu para acompanhar essa aula? Ficou alguma dúvida em algum termo que eu falei? Me manda essa dúvida, né? E assim, se você gostou também me deixa ficar sabendo, tá? Eu vou ficar muito feliz se você tiver gostado dessa aula, porque na verdade eu fico falando com a câmera e nunca sei quais são as dúvidas da pessoa, a pessoa não pode levantar a mão e tirar a dúvida, beleza? Então até a próxima aula.